nome é Bianca, eu sou sócia da Gaspar Moreno e hoje eu tô aqui com a minha sócia Elisa e a gente vai falar um pouquinho sobre socioafetividade. Mas Elisa, conta um pouquinho pra gente o que vem a ser a socioafetividade. Então, Bi, socioafetividade nada mais é do que você criar esses vínculos, esses laços de afetividade com uma pessoa que a princípio não é o seu pai ou sua mãe registral, mas por alguma razão, alguma eventualidade da vida, você acaba construindo esses laços com essa pessoa. E hoje em dia, o nosso sistema judiciário tem reconhecido a possibilidade de, quando você possui esse vínculo afetivo com alguma pessoa, como se ela fosse seu pai e a sua mãe, para que você possa incluí-la também como seu pai e a sua mãe. Então isso quer dizer que por um acaso eu posso ter dois pais na minha certidão de nascimento e uma mãe ou duas mães e um pai? Exatamente, é justamente isso que acontece na prática. Isso é comum às vezes quando um pai ou uma mãe morre muito jovem e acaba que a criança é cuidada e criada por um padrasto ou uma madrasta e acaba criando laços e vínculos com aquela pessoa, e não necessariamente quando a pessoa falece. Às vezes há uma separação, um divórcio de um casal, essa criança cria um vínculo muito forte com o padrasto ou com a madrasta, e ele acaba tratando essa pessoa como se fosse pai e mãe. Tem toda a relação ali de como se fosse pai e mãe. E aí, nessas circunstâncias, é possível sim que ele tenha dois pais ou duas mães, o pai afetivo e a mãe registral, e vice-versa também com relação ao pai. Só que aqui é até interessante a gente trazer um ponto. Apesar de existir essa distinção do pai afetivo e registral, quando a gente inclui essa pessoa na certidão, não fica essa distinção lá, que o pai é afetivo ou ele é registral, biológico. Não dá para saber quem é o pai realmente Não dá para biológico. saber porque os dois consta... são tratados como pai igualmente. Exatamente. Exatamente. Nossa, que legal. E assim, pensando na esfera jurídica, quando eu registro um outro pai na minha certidão de nascimento ou uma outra mãe, isso repercute na esfera jurídica de alguma forma? O que ocasiona esse registro? Porque, né, não pode ser somente ali na certidão de nascimento. Sim, isso é um ponto importante de nós tratarmos aqui também. Existem reflexos a partir do momento que constrói-se esses laços familiares, há direitos e deveres, consequentemente, que passam a existir a partir daquele momento. Então, se eu estou falando de um pai que registrou um filho, ele vai ter direito de prestar alimentos com relação àquele filho numa eventual separação. E da mesma forma, quando esse pai ou essa mãe ficar mais velho, o filho vai ter dever de prestar alimentos para esse pai também, né? Consequentemente, a gente também tem reflexos na esfera sucessória. Então, no eventual falecimento de alguma das partes dessa relação, a parte que falecer primeiro, seja o pai ou seja o filho, vai ter essa extensão dos direitos sucessórios, que vai dividir entre todos aqueles que estiverem vivos. Se por um acaso eu tenho um filho, que é reconhecido ali dois pais na certidão de nascimento, eu posso pedir alimentos tanto para um quanto para outro. E se alguns desses pais falecerem, ele tem direito à herança dos dois. Exatamente isso. Olha só. Exatamente isso. Se a gente amplia esse cenário e pensa em dois pais e duas mães, porque pode ser que aconteça, a gente vai ter 4, né, pessoas para prestar alimentos para esse menor, vão ter 4 pessoas para que essa pessoa possa receber os direitos sucessórios. E como na prática a gente faz para reconhecer essas duas pessoas como dois pais ou como duas mães na certidão de nascimento? Tá, a gente tem duas possibilidades. Tem como fazer isso de forma extrajudicial, indo no cartório, mas aí a gente está falando dessa possibilidade apenas para pessoas maiores de 12 anos. Se for menor de 12 anos, necessariamente precisa ser pela via judicial. E também, pela via judicial, como eu mencionei agora, para todas as outras hipóteses. E um ponto que é importante, a gente precisa demonstrar essa socioafetividade, mesmo quando a gente está fazendo esse requerimento de forma extrajudicial, de forma administrativa, né? E a gente pode demonstrar isso de diversas formas, né? Se a pessoa estiver viva, fica mais fácil, porque elas podem se pronunciar e falar e reconhecer aquela situação, mas um ponto interessante é que a gente pode fazer isso também depois da morte. Olha, que legal. E assim, a gente pensando, a gente consegue fazer isso depois da morte, a gente consegue colocar dois pais, duas mães, mas e se a gente pensar assim numa avó que tem muito apreço por um neto que não é seu neto biológico? Existe essa possibilidade também?
A gente teve uma decisão recente reconhecendo justamente essa possibilidade. Quando o nosso Instituto Brasileiro reconheceu a socioafetividade, ele não necessariamente estipulou que ela fosse com relação ao pai ou à mãe, necessariamente. Nós tivemos uma decisão em Minas que justamente reconheceu essa possibilidade de uma avó ter o direito reconhecido de uma neta que não era dela. Ela se casou com o avô biológico da criança, ela sempre teve vínculo com essa criança, e a justiça reconheceu a possibilidade de essa avó também ser reconhecida como avó. E nesse ponto é importante falar que é interessante que a pessoa ingresse com uma medida judicial para ter o reconhecimento de uma avó ou também de um avô, né? Sim, e é bastante interessante esse assunto, né? Porque a gente consegue ver as múltiplas formas de composição familiar que a gente tem hoje em dia, né? 2 pais, 2 mães, uma avó reconhecida, um avô reconhecido que não seja o biológico. Esse é um ponto que a gente fala bastante dentro do direito de família. O direito de família eu acho que é um dos direitos que mais avançam e evoluem com o decorrer do tempo. A gente, até pouco tempo atrás, tinha aquele cenário da família tradicional, pai, mamãe, filhos. E a gente está vendo hoje que a gente está construindo outras formas, outras estruturas, outras espécies de família, e todas essas famílias precisam ser acolhidas, né? Então, a gente está caminhando, o nosso judiciário está caminhando para poder abraçar toda essa realidade de famílias que a gente tem hoje, e o reconhecimento da socioafetividade é um avanço significativo para a gente trazer esse acolhimento e o judiciário, a lei, se amparar e refletir efetivamente a realidade da sociedade. A gente ainda tem muito para caminhar, a gente ainda tem muito para evoluir, mas o reconhecimento da socioafetividade definitivamente é um marco muito importante dentro do direito de família. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e nos siga nas nossas mídias sociais.